Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos de volta com a segunda parte da nossa live, levando em consideração o que está inserido aí no capítulo 21 do livro de Números, dando continuidade à reflexão que começamos ontem. E eu venho dizendo que o coração do povo que estava no deserto passou a se abrir, como que uma janela que os levou ao questionamento de se todo o trajeto, e todo o caminho e toda a caminhada que estavam fazendo, ela valia ou estava valendo a pena. E eu disse anteriormente, volto a repetir, que geralmente no momento das perdas nós temos a tendência de questionarmos se o que a gente faz e está fazendo realmente vale a pena. Qualquer pessoa que no seu caminho, na sua caminhada de vida, perdeu coisas e pessoas, já se perguntou se vale a pena viver, se vale a pena continuar, se vale a pena investir, se vale a pena estar conectado ao que se está conectado. E tem coisas que às vezes a gente quer entender a partir da palavra, e muitas delas a gente só entende na medida que a gente está vivendo algumas coisas. E eu penso que esse texto ele tem muito a ver com isso. Porque eu sei que talvez para alguns a perda da sua vida não foi de um marão, mas foram de coisas valiosas. Eu sei que para alguns as perdas da sua vida, elas não estão ligadas propriamente ditas a uma vocação, a uma missão, mas, querendo ou não, você já se viu em algum momento dizendo, mas eu também perdi. E é justamente nesse momento em que se começam essas perguntas de se está valendo a pena fazer o que estamos fazendo, realizar o que estamos realizando no caminho, sendo que essas perdas, elas agora estão como parte do nosso currículo. A gente já não é aqueles que andam de milagre em milagres, como aconteceu com esse povo aqui. Nós não somos aqueles que andamos de sinais em sinais, vitórias em vitórias, bênçãos e bênçãos. Não, a gente está naquele momento em que a gente diz, eu perdi algo. E é aqui que esse texto me convida a pensar sobre essa pergunta que toma conta do coração de todos nós, que é, está valendo a pena fazer o que se faz? Está valendo a pena se doar como tem se doado? Está valendo a pena realizar o que realizamos? Está valendo a pena? E esse questionamento, essa pergunta, que ela é tão presente na vida de quem viu alguma coisa indo embora ou esteve lidando com esse tempo do luto. Essa pergunta que é tão presente nesse coração, ela acaba muitas vezes sendo o motivo pelo qual muita gente vai enfraquecendo. Enfraquece quanto à sua fé, enfraquece quanto à sua espiritualidade, enfraquece quanto à sua vida e à sua caminhada com Deus. E nós temos um adversário terrível. A Bíblia diz que o adversário, Satanás,
ele anda ao derredor, bramindo ou bradando como se fosse um leão, buscando, diz a Bíblia, a quem possa tragar. Eu sei que o que eu digo agora não é para que a gente ande temeroso, porque quem nos guarda é o Senhor, mas é bom lembrarmos que onde estamos plantados, o leão está por ali ao derredor querendo tragar a sua vida. E se Jesus diz, perguntando aos seus discípulos e aos demais que estavam ali, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra. Se ele diz, será que eu vou achar fé na terra quando vier? É porque ele sabia que muita gente ia oscilar. Ele sabia que muita gente ia subir o alto da montanha e rolar ladeira abaixo quanto à sua espiritualidade e à sua fé. E do ponto de vista das nossas fraquezas, que são comuns e naturais, não é, a gente como seres humanos, eu também preciso levar em consideração que Jesus diz que o amor de muitos esfriaria. E o que me chama a atenção é que Jesus está tratando do ambiente dele. Uma linguagem mais atual, ele está tratando do nicho dele. E ele está dizendo o amor de muitos esfriará. E isso me assusta, porque ele não está dizendo isso de alguém que tenha qualquer relacionamento quanto à sua espiritualidade com as trevas. Ou com qualquer outra coisa que se creia. Ele está dizendo que o amor de muitos esfriaria e é o amor destes que têm uma relação com Deus. E não existe, talvez, quem se assemelhe a gente quanto às nossas fragilidades, fraquezas, e tudo isso é porque nós somos luz neste mundo. Nós somos sal da terra e uma vez salvos por Jesus, tudo que você se posiciona para dizer eu vou buscar, eu vou estar, eu vou caminhar, eu vou ter comunhão com Deus, logo se levanta uma multidão contra você no mundo espiritual. E é por isso que o salmista disse, no Salmo de número 18, eu precisei invocar o nome do Senhor para me livrar de tantos adversários. Porque somente Deus nos livra. E somente Deus é quem nos faz ter força para superarmos e sobrevivermos à pressão e ao ataque. Geralmente esses ataques, essas investidas, elas nos atingem ou vêm tentar nos atingir no momento de elevadíssima vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade vem diante de perdas, quase sempre. É quando o Arão ficou no monte, é quando o Arão ficou lá, e você está tentando ir, tentando prosseguir, tentando avançar, tentando caminhar, mas não consegue. O povo chorou 30 dias e não andava, até que chega um momento que Deus precisa dar uma mexida naquele povo, para que eles andassem, para que eles prosseguissem, para que eles caminhassem. E eu sei que se levanta ali, ou há um grande levante ali por parte de um determinado grupo que vai querer vir de encontro a eles, e eles agora se levantam e dizem, Deus, faz alguma coisa por nós, senão nós vamos perecer nesse momento diante dos nossos inimigos, considerando o fato de estarem frágeis e vulneráveis. E tudo porque abriram no coração uma pequena janela que os levou a questionar,
diante das perdas. Está valendo a pena fazer essa viagem? E por que eu estou citando isso? Que no capítulo 21, verso de número 4, a Bíblia diz que o povo estava marchando, mas no coração estavam enfadados, exaustos. E aí, dependendo da sua tradução, diz cansados da viagem. Se você já fez, e eu sei que sim, algumas viagens, principalmente se você já fez uma viagem mais longa, por mais que você se prepare, você sabe que quando termina aquele percurso, ou às vezes se está no meio do caminho naquele percurso, você já está se vendo pelas horas que ficou ali dentro daquele ônibus, principalmente, ou seja um avião, ou o que seja. Mas você já se vê ali inquieto, incomodado, você já se vê como alguém que está totalmente tomado por um incômodo nas pernas, no corpo, porque se fala de viagem de avião, mas não tem conforto nenhum ali, é só rapidez ou só velocidade para chegar aonde se quer chegar, mas conforto, nada. E eu estou falando isso aqui porque eu sei que quem já fez uma viagem entende bem o porquê que esse cansaço tomou conta do povo. Se você já se viu cansado, já se viu cansada, está se vendo cansado, é porque, no mínimo, a viagem tem sido longa daqui de onde você veio até aqui. E foi aí, nessa viagem, que você abriu a porta do coração e começou a se perguntar se vale a pena, e isso abriu um espaço para que a fraqueza, o desânimo e o ataque que vem da parte do adversário muitas vezes pudesse prevalecer. E eu digo que prevalece porque a Bíblia diz que o que sai da boca do povo daqui para frente é algo assustador. Porque diz o texto que eles falam contra Deus e falam contra Moisés. Por que eles falam contra? Porque nessa interrogação, vale a pena? Começam a se encaixar algumas coisas. É entre as palavras deles que começam a se encaixar algumas coisas. E aí vem o texto dizendo que houve uma murmuração. Ou seja, o que vai começar a fluir dos lábios desse povo no deserto é de uma carga negativa muito grande. Isso já é um ponto que a gente deve levar em consideração, porque seus lábios vão sendo tomados de palavras negativas e destrutivas, na medida que você questiona, será que vale a pena ou está valendo a pena? São aquelas palavras que vão parando mais do que empurrando você para frente. E aquelas que são ditas por pessoas, você vai esperando. As que são ditas por você mesmo, por você mesma, muitas vezes elas têm uma força sobre a sua vida que te jogam até na cama. Com essa murmuração que vai fluindo no deserto de uma forma bem terrível, eles abrem aqui um espaço para distorções interpretativas das coisas que Deus vem falando ao longo do caminho que eles vão viver.
O ambiente do deserto tira qualquer brilho da terra prometida. Lembre-se que em Números capítulo 13 e Números capítulo 14, quando Moisés enviou os espias à terra prometida, 2 deles voltaram extremamente motivados, que foi Josué e Caleb. E voltaram dizendo, olha aí, ó, um cacho de uva que para carregar era 2 homens. De tão boa que era a terra, tão produtiva e tão abençoada. Mas os 10 espias começaram a dizer, lá tem gigante, e se a gente for para lá, eles vão nos tragar. E os 2 diziam, mas se o Senhor for conosco, não tem gigante que pare o que Deus tem para a vida da gente. Mas a terra era boa, a terra era produtiva, a terra fazia parte de uma promessa, de um plano de Deus. Mas eles não olham para a terra e se deixam vencer por aquilo que viram, que alguém chama de a síndrome do gafanhoto, e se sentem diante dos gigantes, verdadeiros gafanhotos, e eles começam a deixar fluir. Uma interpretação errônea, distorcida do que Deus diz. Tanto é que tem gente o tempo todo caminhando aqui, mas dizendo que era melhor estar no Egito. Ora, o Egito era um lugar de cativeiro para eles. E quem troca a liberdade por algemas? Só alguém que perdeu o sentido da vida. Só alguém que se revoltou demais. E é o que acontece com eles. Quando eles dizem a Moisés, o que dizem aqui no capítulo 21, é de estremecer. Porque eles dizem que foram trazidos para o deserto para morrerem. Eles dizem que vão morrer no deserto. Que foram levados ali para isso. Porque não tem pão, não tem carne, não tem isso, não tem aquilo. E vão fazendo as colocações como qualquer pessoa comum, natural, faria. Só que eles precisavam lembrar que eles eram aqueles que tinham promessas da parte de Deus e as promessas os preservaria até o último dia da existência deles, mas não foi isso que aconteceu. A interpretação errônea e distorcida faz com que eles entendam que eles estão ali para morrer. Deus abriu o mar, mas não foi suficiente. Transformou água amarga em água potável, límpida, cristalina para ser bebida, mas não foi suficiente. E é por isso que você lê o Antigo Testamento, vai vendo o povo murmurando, 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 murmurando e não para de murmurar. Porque para cada palmo de chão que eles vão trilhando, eles estão dizendo, será que valeu a pena? Olha, eu já semeei dinheiro nisso. Será que valeu a pena? Interpretações distorcidas. E quando você vai lendo o momento, vai lendo o dia, vai lendo as circunstâncias e você vai entendendo que elas estão muito mais fortes em você do que o poder da palavra que foi empenhada sobre você. Você vai sendo tragado por elas e vai dizendo, é o meu fim, quando na verdade você sabe que há uma palavra que te garantiu que não há fim enquanto Deus não colocar o ponto final nesse negócio. Por que eu estou no deserto? Para morrer. Não é. Não é. Se você ler Deuteronômio capítulo 8, você vai ver que não é.
Por que eu estou com medo desse maná? Que para mim está enjoativo. Isso é para me fazer perder a vontade de seguir adiante na vida? Não. Talvez seja para você e nós aprendermos a agradecer pelo pão de cada dia e o que chega. Porque quem é fiel no pouco, ele sabe acrescentar o muito. Interpretações distorcidas. Ficou frio o deserto, é para minha morte. Interpretações distorcidas. Deus me colocou aqui para morrer nesse frio. O calor chega, Deus me colocou aqui para morrer nesse calor. E não é, Ele colocou você onde colocou para que você siga rumo às promessas dele. E o que está acontecendo são apenas instrumentos para podar, para lapidar, e como um vaso que você é, para moldar a sua vida. Como diz alguém, Deus está apenas deixando o teu couro grosso, teu coração mais suave. Porque já diz alguém que quem lidera, quem tem um chamado, e aí vai para além disso, quem tem promessas, precisa ter couro de rinoceronte para aguentar as alterações do curso da vida. Mente em expansão, coração mole para liberar perdão, mas a pele é aquela de quem diz, pode bater que eu aguento. E aí sofre algumas lutas no caminho, mas fica firme naquilo que acredita. Em terceiro lugar, com essa murmuração desse povo no deserto, flui uma terceira coisa. É aquilo que pode paralisá-los. É o medo do que vem depois. Porque o deserto vai fazendo-os entender que eles não estão no controle. E é por isso que eles dizem, a gente queria um cardápio melhor. E isso que está aqui é para quê? Para que esse maná? O negócio é esse de maná. Tanto é que perguntavam acerca do maná, o que é isto? Mas o coração precisa ficar em paz. Porque Deus sabe o que prover, e o que Ele provê é o que vai te sustentar. Pastor, eu estou entendendo. Então guarde no coração. Porque o que sai dos lábios em dias de deserto podem definir se você vai mais longe ou se você será sepultado aí. Não tem muito a ver com o que é externo, mas tem a ver com o que do seu interior está fluindo. Então, em nome de Jesus, agradeça pelo maná. Agradeça por estar de pé, apesar de estar no deserto. Agradeça pelas mãos, pelas pernas, pelos pés e por tudo que você carrega consigo que tem sido de bênção para a sua vida. Agradeça. Eles estão lidando com o medo do que vem depois. E por isso diz a Bíblia que o que sai dos lábios são palavras, e diz o texto que elas transitam em duas direções, na horizontal e na vertical.
por um lado alcançam Moisés, por outro lado alcançam a Deus. E é assustadora a informação que o texto traz, porque diz a Bíblia que o Senhor permitiu que viesse na direção deles serpentes que os morderam. O Senhor permitiu que fosse na direção deles serpentes que o morderam. Saíram mordendo. E diz que muitos iam perdendo suas forças, seus sentidos e foram morrendo. E houve um desespero ao ponto de precisarem que Moisés clamasse, e isso eu vou falar amanhã. Mas hoje eu quero que você considere que Deus está falando ao seu coração por meio desta palavra, para se controlar no dia das perdas. Porque senão você vai para o nível dos que perguntam, vale a pena? E por mais que seja comum se questionar, você tem que ter um cuidado muito grande com a sua mente, com o seu coração e com os seus lábios quanto ao que vai enraizando aí e vai fluindo daí, porque isso pode te matar. Por que eu estou dizendo? Porque as serpentes vêm quando eles falam. O texto não diz e pensaram, diz e falaram. E quando falaram, o Senhor permitiu as serpentes virem na direção deles. E com esta palavra o Espírito de Deus convida o meu coração e o seu coração, mesmo estando em deserto, a não deixar fluir o que é fruto da dúvida, o que é fruto da incredulidade e o que é fruto do medo. Se segure aí, porque você não é novo nesse deserto da vida. Você já tem caminho, já tem história, você já passou por muita coisa e sabe que Deus cuidou de você em outros momentos, é claro que Ele vai continuar cuidando. O apóstolo Pedro disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e a seu tempo o Senhor vos exaltará. E a ideia dessa humilhação não é só de reconhecimento e nem tampouco através apenas do que se canta e se fala, mas é uma total entrega do coração. Dizendo a Ele: o Senhor tem autonomia sobre mim no que eu entendo ou no que eu não entendo. Porque o tempo é teu, a hora é tua. O jeito é teu, a forma é tua. Tu fazes como queres e vais fazer, e eu me sujeito à tua vontade, sabendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e o que tu tens de melhor vai chegar para mim. Ou, em outras palavras, eu vou descobrir que está valendo a pena andar por aqui. Está valendo a pena, mesmo que chorando, passar pelo que eu estou passando, porque eu sei que o que vem depois é melhor. O apóstolo Paulo fala em Gálatas de domínio próprio. Entre outras coisas, ter um alto equilíbrio. Quando perceber que o coração está fazendo concessões com a incredulidade. Quando perceber que as janelas da alma estão se abrindo para a dúvida. E para coisas que vão ofender o coração de quem cuida de você há muito tempo. Se joga aos pés dele. Se humilhe, como diz Pedro, porque a seu tempo Deus te exaltará. E Pedro está dizendo isso pensando também em deserto.
pensando também em momentos de batalha, de embate, de luta. E aí ele diz: se humilhe, renda seu coração, colocando toda a dúvida diante do altar de Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Fiel de manhã, à tarde, à noite, a cada mês, a cada ano. E é o que diz Deuteronômio. No capítulo de número 7, nós encerramos aqui. Deuteronômio, capítulo de número 7. A partir do verso de número 6. Porque tu és povo santo para Yahvé teu Deus, e a ti elegeu Yahvé teu Deus dentre todas as nações que estão sobre a face da terra, para que lhe sejas um povo amado. Não porque vós éreis a mais numerosa dentre todas as nações que Yahvé se agradou de vós e vos escolheu. Não é pelo que você tinha, possuía, não é pelo que você era ou fazia, foi graça. É isso que o texto está dizendo. E ele continua no verso 8, é porque Yahvé vos ama. É graça. Graça é favor que nós não merecemos. Ele diz, é porque o Senhor vos ama. E para confirmar os juramentos que fez aos vossos pais, ou seja, é por causa também da promessa que ele fez. E diz o texto que Yahvé vos fez sair com mão poderosa e vos livrou da casa da escravidão, do domínio de Faraó, rei do Egito. O Egito aqui representa todo o sistema mundano. Ele diz, Deus te arrancou de debaixo do jugo do diabo, em outras palavras, com mão forte. E aí vem dizer o texto no verso 9, eu quero que você marque esse versículo 9, se você nunca marcou, às vezes que eu citei aqui, que o texto diz, e para que reconheças que Yahvé teu Deus é Deus. E marca essa expressão, ele diz, o Deus fiel. O Deus fiel. É o único que pode impedir que as serpentes ataquem. E que quando elas conseguem atacar, pode fazer com que o veneno delas não tenha efeito. Mas para isso, olha o que o texto diz, para que tu reconheças. Duas coisas estão ali. Primeiro, quem te salvou das mãos de Faraó. Segundo, quem te cercou, porque tu és escolhido, tu és escolhida dele e pela escolha dele ele veio te guardando até aqui. E aí vem o texto e diz, para que tu reconheças que o teu Deus é Deus. Mas não é só Deus. Ele é apresentado como Deus fiel. E já diz uma canção, fiel para nos guardar e fiel para andar conosco até o fim. Nós não estamos sozinhos no caminho. Nós estamos debaixo do cuidado de um Deus que nos ama. E é por isso que quando você fala contra ele no sentido de murmurar, você se torna vulnerável.
fica sob ataque e o adversário consegue, em algumas coisas e com poucas coisas, tirar tua paz, tua tranquilidade, te enlouquecer. Mas você não morreu ainda dá tempo de adorar. Ainda dá tempo de dar glória a Deus, ainda dá tempo de exaltar o nome do Senhor, ainda dá tempo de olhar para Ele e dizer: eu sei que Tu és fiel. E que apesar do que foi perdido no capítulo 20 de Números, ainda eu posso olhar para o futuro e saber que novas coisas estão reservadas em Ti para mim. E isso não é conversa de alguém que prega, nem uma utopia, não é uma fantasia, é uma realidade. Teu Deus é Deus e é Deus fiel. Teu Deus é Deus e é Deus fiel. O Deus fiel que tirou José do cárcere e colocou como governador do Egito. O Deus fiel que livrou a Daniel da boca dos leões. O Deus fiel que entrou na fornalha de fogo e preservou aqueles 3 jovens que foram lançados ali para que não se queimassem e saíssem dali com vida, mesmo a fornalha estando acesa 7 vezes mais, aquecida 7 vezes mais. O Deus fiel chamou a Lázaro pelo nome depois de 4 dias já na sepultura. É o Deus que tem poder para dar um brado e abrir a porta. É o Deus que tem poder para dar um brado e corrigir e alinhar as coisas. É o Deus que tem poder para salvar, para sarar, para mudar até o percurso. Porque de quando em quando você se vê andando a passos largos para um buraco que abriram para você e Ele não deixará você sucumbir. Às vezes a cova foi aberta, mas Ele desfaz da cova, porque o teu Deus é Deus e é Deus fiel. Nós vamos orar ao Deus fiel. A glória dele está sobre nós. A sua nuvem de glória já desceu aqui. A sua Shekinah já está nos enchendo nesta tarde. E Ele está tocando as nossas vidas neste dia, dizendo: você não vai ficar balançada no deserto. Você não vai ficar aí sacudida pelas perdas, instável emocionalmente, transitando entre o crer e não crer. Não. Você vai se levantar crendo. Vai marchar crendo. Vai avançar confiando no poder dele e ele te guiará em todo o tempo da tua vida. Ontem foi citado no culto do reencontro o Salmo 139. Junto ao Salmo de número 37, que falou tanto conosco. E foi dito que para onde nos movemos, os olhos de Deus nos veem. Onde entramos, onde chegamos, onde estamos, com quem estamos, em que lugar estamos, Deus está vendo a cada um de nós.
e é Ele quem vai sustentar a tua fé. E eu estou dizendo em nome de Jesus, o deserto perdeu a força e findou. Deus está te fazendo sobreviver, Deus está te fazendo voar, Deus está te fazendo superar, Deus está te fazendo progredir, Deus está te fazendo prosseguir, Deus está te fazendo ir mais longe. O que está estabelecido, nada pode impedir, porque o teu Deus é Deus fiel. E falaram contra, contenha as palavras no seu coração, porque Deus não te faltou nem faltará. Eu sei que você tem esperanças de ir além do maná. Eles também tinham. Mas como não chegou, começaram a reclamar. E Deus vai te levar além do maná. Mas antes, Ele lhe convida a dar glória ao nome dEle, a exaltar o nome dEle, a bendizer o nome dEle, a honrar o nome dEle. Reconhecendo que Ele te sustentou e te sustentará. Eu sei que há serpentes no deserto da vida, mas eu sei que mais forte é quem está comigo e com você. E quem está conosco é poderoso para mudar o cardápio, para ampliar a visão, para mudar a situação, para mover as coisas. Eu estou profetizando aqui agora. Eu estou profetizando aqui agora. O Deus fiel vai te dar equilíbrio nesse deserto. O Deus fiel está te fazendo superar o deserto. O Deus fiel está abrindo os céus sobre a sua vida. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não vai ficar instável. Não vai transitar falando contra. Não vai murmurar. Vai ficar firme, andando debaixo da graça de Deus, e o cuidado de Deus te alcançará, te levantará, te abençoará, te sustentará, te fortalecerá para a glória dele. Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua presença nesta tarde. Continua cuidando dos teus filhos, das tuas filhas, e dá a cada um deles um final de semana abençoado. Que as tuas mãos se estendam, que os teus milagres fluam, que a tua bênção, Senhor, flua, e que o teu filho e a tua filha vivam tudo que tu projetastes para este tempo. Nós te suplicamos pelos necessitados e carentes dos teus milagres. Faça uma grande obra, salvando, curando, restaurando para a glória do teu nome. Aqueles que estão de pé, mas estão entrando por um caminho, Senhor, de questionamentos sobre se vale a pena todo esforço que estão fazendo,
Ajude-os a superar tudo isso. Faz teu nome ser engrandecido na vida deles. Que eles sejam abençoados. Que tu olhes para todos nós. Que tu olhes para a minha vida, para a vida de Fátima Costa, Senhor, nesse momento. Para a vida dos familiares de perto e de longe. Que tu olhes, ó Deus, para a vida da irmã Roberta, do seu esposo, sua casa. Que tu olhes para a vida, Senhor, do irmão Souza, da irmã Fernanda e seus familiares. Que tu olhes, ó Deus, no nome de Jesus, para a vida de cada irmão e irmã que tem participado dos nossos grupos de oração. Que tu olhes para cada pessoa que tem chegado através do YouTube para se alimentar da tua palavra. E que tu liberes sobre cada um, em nome de Jesus, os teus milagres, as tuas maravilhas. E que a tua fidelidade, Senhor, se manifeste, abençoando aqueles que chegaram e têm chegado com um coração que diz: eu sei em quem tenho crido. Deus, em nome de Jesus, faça os teus filhos e as tuas filhas viverem uma tarde de bênção, uma noite de bênção, uma sexta-feira também que está por vir abençoada, um sábado abençoado e um final de semana debaixo do teu cuidado. Obrigado por tua palavra, obrigado por tua graça, obrigado por teu poder em nós e por tudo aquilo que o Senhor tem falado para fortalecer os nossos pés no caminho. Porque nós nascemos para a vitória em Cristo Jesus. Nós nascemos para andarmos debaixo da tua bênção e do teu favor. Fica conosco, esteja conosco, para a tua glória e o teu louvor, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus, fica conosco, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Um ótimo final de semana debaixo da graça de Deus. Domingo, nós estamos pela manhã aqui, se o Senhor permitir, para a glória dele, para mais um culto da família. Estamos orando por você, pela sua casa. E lembre-se, não desista de você, porque o Senhor não desistirá. Quem começou a boa obra é fiel para concluir a obra que começou. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus!